Muito bem, agora a gente continua falando sobre saúde, mas nós vamos falar agora um pouquinho sobre riscos de acidentes domésticos com crianças. Para falar sobre esse assunto, o Dr. Fernando de Sá, pediatra, muito bem-vindo ao Vida e Saúde, prazer enorme recebê-lo, viu? Muito obrigado, é um prazer estar aqui também, Peru. Olha só, queria saber um pouquinho sobre os índices de acidentes domésticos envolvendo crianças. A gente sabe que com a informação, muito conhecimento tem sido passado, os pais têm sido orientados cada vez mais, mas outros tipos de acidente também acabam surgindo com a nossa modernidade também, né, doutor? É verdade. E assim, eu acho que as pessoas não têm o tamanho, não têm a noção do tamanho do risco que é o acidente. Hoje já é a maior causa de morte em crianças no Brasil. Uau! 20% dos óbitos em crianças são por acidentes ou causas externas, como a violência. Tá chovendo aqui na clínica, você ouve uns trovões aqui de vez em quando. Quais são os acidentes mais comuns com crianças em casa? Então, os acidentes, na verdade, eles dependem da faixa etária da criança. Mas a casa da gente, ela é, na verdade, um local cheio de pequenas armadilhas, né? E que se a gente não tiver um olhar atento, a gente acaba deixando passar um grande risco para a criança. Se a gente pensar em faixa etária, começando da faixa menor, que é o bebê pequeno até 6 meses, né? A grande maioria dos acidentes são causados, na verdade, por omissões do adulto, do cuidador. Né? A criança ela não tem uma atitude ativa buscando o acidente. Então a gente vê os acidentes no berço, com sufocação em travesseiro, ou porque deixou protetores de berço que não devem ser utilizados e a criança pode se sufocar, com correntinhas, pendurador de chupeta, móveis. E conforme a criança vai crescendo, adquirindo novas habilidades, surgem novos riscos. Novos riscos. O sexo da criança influencia de alguma maneira nessas estatísticas? Mais meninos ou mais meninas são arteiros? Como é que funciona isso? A sabedoria popular, ela continua presente aqui, né? Porque realmente já existe esse conhecimento geral de que os meninos estão mais expostos, e é verdade. Por que será, doutor? A gente constatou estatisticamente isso, mas algumas coisas sugerem. Então, o próprio hábito de deixar a criança do sexo masculino um pouco mais livre, se olha com um pouco mais de atenção para a menina, e o menino está liberado para jogos e brincadeiras de mais contato, de maior risco, está mais solto na rua, né? Que riscos, existe uma classificação também assim de que tipos de acidente os meninos, os bebês homens estão mais sujeitos ou não? Para o bebê, diminui bastante essa diferença, apesar da gente, quando fala de morte súbita no berço, que é aquela morte de causa indeterminada, a gente vê que os meninos têm um pouquinho mais de ocorrência, mas isso não foi definido bem por quê. Então, na faixa etária do bebê, a gente não consegue determinar muito essa diferença. Mas, principalmente, o menino ele está sempre tentando mostrar o quanto ele é corajoso e o quanto ele é hábil. Né? Enquanto a menina costuma ter atividades mais tranquilas, com a boneca, em casa, imitando a mãe, exceto quando ela vai para a cozinha, né? E as brincadeiras dos meninos realmente parece que são mais vigorosas, são mais o corpo a corpo, é o chute, é brincadeira de luta. Isso tudo também é risco de acidente? Também é risco, pela brincadeira em si e porque nesse momento da brincadeira, muitas vezes, ele descuida, ou o adulto descuida, de situações que estão ocorrendo ao redor. Tá, dos móveis. Dos móveis, de uma janela aberta com um móvel próximo, de uma escada sem proteção, e muitas vezes a criança cai dessa escada. São muitas as possibilidades. Será que dá para a gente evitar realmente todos os acidentes da infância? Seria muito bom se pudesse, né? A Organização Mundial de Saúde, ela considera que o acidente é uma situação ocasional, casual, que a gente não tem controle sobre ela. Mas 90% dos casos de acidente que levam a óbito são de causas preveníveis. Causas que poderiam ser evitadas. Poderiam ser evitadas. Eu tenho a impressão de que os pais, hoje em dia, são muito ocupados, têm a cabeça muito cheia e cada vez a gente tem ouvido mais notícias tristes
nos jornais, um esquecimento de uma criança no carro, às vezes, como o senhor falou, né, um móvel perto de uma janela que não foi bem protegida. A despeito da nossa amplo conhecimento, de ter ampliado o conhecimento, parece que os adultos têm sido negligentes no cuidado com os pequenos. Como que a gente faz para mudar essa cultura, esse pensamento, doutor? Eu sempre disse exatamente isso, que primeiro de tudo, preciso acreditar que acontece, porque não basta ter a informação. A gente tem que acreditar que ela acontece e que eu tenho que tomar uma atitude para evitá-la, né? Então, eu acho que assim, existe um papel fundamental da comunicação de massa, da mídia, das escolas. Nós, como pediatras, devemos toda consulta tirar alguns minutos para falar sobre prevenção de acidentes, para que isso se torne um hábito diário, olhar e encontrar os riscos. Seja um fio solto, uma tomada descoberta, muitas vezes um objeto solto fácil para a criança pegar, um objeto cortante ou um remédio, um produto de limpeza. Então, você tem que estar sempre com esse olhar atento. Os riscos em potencial ali em casa, né? Doutor, em caso de acidente, tem sempre um primeiro socorro que às vezes dá para ser feito em casa. A maioria das vezes a gente precisa correr para o hospital, para o centro ali de tratamento mais próximo de casa. Mas essa orientação que talvez o pediatra pudesse fazer ou que de repente as comunidades ali de saúde do bairro pudessem passar essas orientações, também evitariam grandes problemas relacionados ao acidente. Com certeza. Isso depende de cada tipo de acidente, né? Eu sempre recomendo que tanto pais como cuidadores tenham gravado 192, 193, que são os números de emergência. Precisou, liga para não perder tempo e começa a atender a criança. Tá. Mas assim, às vezes um engasgamento que você pode tomar alguma medida, aprender manobras para desengasgar a criança, às vezes como evitar um problema maior, por exemplo, numa queimadura, não ficar passando nada na queimadura, exceto água fria, pomadas, óleos, só podem complicar nesse momento da queimadura. Então, existem pequenas informações importantes para cada tipo de acidente que faz parte não só do médico, do pediatra, mas de toda a pessoa responsável pela educação da criança, que deveria ser passado sempre que houver oportunidade. Eu queria agora passar algumas orientações, queria que o senhor passasse, na verdade, algumas orientações específicas sobre como evitar acidentes para determinadas faixas. Vamos falar então agora dos 6 meses, que aí a criança já começa a ficar um pouco mais ativa, tem crianças que já começam a engatinhar a partir dessa idade, e aí o trabalho redobra realmente. Vamos falar então de 6 a 12 meses, o que evitar, o que a gente pode fazer para proteger? 6 a 12 meses é o primeiro momento de grande risco, eu diria, porque a criança se torna meio independente. Sim. Né? Então, se a gente considerar as aquisições de cada idade, a primeira coisa que ela faz é sentar, pegar brinquedos e levar à boca. Sim. Então, pequenos objetos, remédios deixados ao alcance da criança, a tentativa de ficar em pé faz com que ela tente se apoiar em diversos lugares. Então, as travas em gavetas são importantes porque ela se segura e, ao cair, traz a gaveta para cima. Isso acontece também com toalha de mesa, que fica pendurada, a criança vai segura na toalha e um objeto pesado em cima pode cair sobre ela. Ou quente, não é? Também. A cozinha deve ser sempre um lugar proibido para a criança, deve ter portões de proteção, né? A cozinha tem muitos riscos de queimadura, seja com líquidos quentes, seja com o próprio forno, os produtos de limpeza, algumas vezes inseticidas. Não é lugar para criança, né, nessa idade. A gente está ouvindo o barulho da chuva aqui, agora acabei de me lembrar de um risco para criança nessa idade também, que acaba ficando muito sem proteção no chão. E com trovão, a gente sempre ouve falar, né? É bom ficar de sapato de borracha e tal. As joelheiras acabam protegendo também, né, doutor? Protege um pouco, mais do trauma direto, né? Mas assim, essa fase em que a criança ela acabou de começar a andar ou ela está engatinhando, ela ainda é muito pequena para ter grandes traumas por quedas em joelho ou quando cai sentada. O risco maior é a cabeça, né? Então, eu me preocupo muito com aquela brincadeira de jogar a criança para o alto, quando cai do colo porque segurou só pelas pernas,
que são acidentes mais importantes, porque aumenta a altura da queda, né? E as quedas de escada que a gente já comentou, que também são extremamente importantes. Tá, agora vamos pular então para a próxima etapa, que seria dos 1 a 3 anos. Essa também é uma fase que a criança aprende a andar e ela aprende que ela tem autonomia e difícil segurar. Eu já vi gente andando por aí com coleirinha de criança, eu acho muito engraçadinho. Normalmente pais com mais de uma criança pequena acabam usando esse recurso porque realmente pode fugir do controle. Principalmente na rua, ela é muito rápida. Na rua, em parques como assim, eu já penso assim, um rio desse, a criança é curiosa, não é? É verdade, em poucos segundos ela tira a atenção da gente e é suficiente para um acidente. Eu gostaria de falar só de uma transição dos 6 meses a 1 ano para 1 ano a 3, que é o andador. O andador ele deve ser proscrito. Ele só traz riscos e ele dá uma liberdade para a criança numa idade em que ela não identifica risco. Que ela não tem maturidade. Então ela aprende a sair sozinha e aí ela está mais exposta a riscos. Quando ela começa a andar, então aí sim cresce muito o risco de afogamento. Né? Então ela pode fugir para lagos, piscinas. Não precisa muito tempo para isso, então tem que ter sempre portãozinho e grade ao redor da piscina, né? Deixar fechado, nunca deixar a criança com livre acesso sem supervisão. Ela precisa de supervisão de um adulto continuamente nessa fase. Né? Nessa fase a criança já entende um pouco mais, já dá para trabalhar também com ela os conceitos de perigo? Porque tem pais que acabam assim, a criança vai até lá, ele vai e busca e não fala nada, vai, busca e não fala nada. A educação ela já começa a ser implantada criando uma noção de perigo aí, doutor? A gente começa a ensinar isso entre 0 e 2 anos de idade. Olha só! É o melhor momento, porque é o momento que a criança aprende tudo e muito rápido. Então você começa a mostrar limites para ela e ensinar. Talvez ela não tenha noção da dimensão do risco, mas ela aprende o limite que foi dado a ela, né? E depois, com o tempo, ela passa a entender esse risco. Vamos falar um pouquinho agora dos riscos das crianças um pouquinho maiores, de 3 a 5 anos, que aí já são, a gente tem a tendência, né, de achar que já sabe se cuidar sozinho, já toma banho sozinho, já tem acesso se alimenta sozinho. A gente falou até de afogamento só numa idade maior, mas o afogamento ele está presente desde o bebê, na banheira, né? Com um pouquinho só de água, né? Não é preciso muito. 12 centímetros de água são suficientes para afogamento, um balde também. De 3 a 5 anos, por causa dessa liberdade, isso se torna um risco maior. A criança fica realmente sozinha, às vezes, lá na banheira e é muito fácil ela se afogar, né? Nessa idade começam a vir riscos maiores também. Então, a criança que corre, solta da mão, né? Ela deve estar sempre de mão dada, ela solta da mão e corre quando tem um carro em movimento, na frente de uma garagem. Estacionamentos, né? De supermercado. Estacionamentos, são áreas de bastante risco. E aqui já começa um fator que, infelizmente, a gente ainda tem bastante presente, que é aqueles pais que têm armas de fogo em casa. A partir de 3 anos de idade, a criança já tem força para disparar um gatilho. Que tristeza. É um risco então, o cuidado grande. precisa ser redobrado nessas situações em especial. Com certeza, sempre em local fora do alcance da criança, travada, sem munição, é a maneira de... Melhor é não ter, mas se tiver uma arma, guardar dessa forma. E muito atento a esses outros detalhes mesmo. Os acidentes, eles acontecem geralmente próximo da vista da gente, porque é o momento em que a gente relaxa, né? É aquele momento, quando não é em casa, na praia, que você olha e fala, eu estou olhando para ela, mas não dá tempo de você chegar para evitar o acidente. Não está lá perto, né? Doutor, vamos falar um pouquinho então sobre por que é tão fundamental prevenir? Pela sua prática, porque eu sei que o senhor trabalha com UTI. E eu imagino que o senhor enfrente casos assim, diários de muita tristeza. Por que então a gente tem que se cuidar tanto com a prevenção? Eu te dei um número no começo, que a gente tem 20% dos óbitos ocorrem por acidentes, né? Para cada óbito, a gente tem 4 crianças que sofrem acidentes e ficam sequeladas. Então não é só a questão do óbito. A sequela, ela traz um dano para a vida inteira, um dano para toda a sociedade, né? São às vezes atitudes tão simples que a gente toma para prevenir o acidente e as consequências do acidente que não foi evitado são tão ruins que não dá para entender por que hoje
a gente não tem essa preocupação constante. Lembrando a você que essa é só uma fase, então a criança pequenininha vai pular de uma fase para outra e os cuidados vão ser mais amenizados, até que ela tenha mais maturidade, consiga mais autonomia e você não vai precisar ficar cansado assim o tempo inteiro. Depois as preocupações mudam, né, doutor? É verdade. Agora, nem sempre é só os pais que precisam se informar. Então, hoje os pais geralmente trabalham e é importante que não só eles saibam, mas ensinem as babás também que vão ficar com as crianças, né? Tá certo, faz toda a diferença. Não só ensinar, mas deixa lá o seu telefone sempre visível, deixa lá o telefone de emergência sempre colado lá na geladeira, um número que seja de fácil acesso para que, se acontecer, você dê condições para aquela pessoa que ela socorra da maneira certa. Exatamente. Doutor, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, na volta tem receita por aqui. Nós vamos aprender a fazer um sagu ao limone, muito gostoso. Não sai daí que a gente já volta.